Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Hoje nós chegamos à nossa aula 6 de CSS. Só que antes, na aula 5, nós trabalhamos com a formatação de links. Eu não trabalhei todos os detalhes de formatação de links e deixei alguns detalhes para que a gente possa trabalhar posteriormente. Basicamente eu fiz algumas pequenas modificações que estavam me incomodando muito. Eu zerei o margem e o padding no seletor global para poder tirar aqueles espaços que tinha uns espaços muito grandes, poderia passar uma falsa ilusão de que a gente estava colocando um pad muito maior do que na verdade existiria. Também fiz uma modificação do Justify Content, coloquei como Flex Start, para que o nosso menu comece do lado esquerdo. E a outra modificação que eu fiz foi zerar o padding à esquerda e à direita. O padding ficou com um rem acima e abaixo e 0 à esquerda e à direita. Basicamente foram essas as modificações que eu fiz. Zerar o padding das laterais dos nossos LIs, para que eles fiquem todos com o mesmo tamanho aqui. Alinhei o nosso conteúdo, ou seja, cada LI da nossa lista à esquerda, que é no Flex Start, porque a gente está trabalhando com Display Flex. Para colocar na esquerda, eu posso colocar Left, posso colocar Flex Start. E zerei o margem e o padding. Basicamente foi isso que eu fiz. Então não tem muita modificação além disso. O foco da nossa aula de hoje é basicamente em trabalhar a formatação de textos. Para isso, eu criei um arquivo HTML aula 06, bem semelhante às estruturas anteriores. Só mudei aqui o título do nosso arquivo HTML, disse que nós vamos utilizar um CSS chamado aula06.css, que é a nossa pasta CSS, e criei uma estrutura com uma tag main, coloquei um nome tela principal, e dentro dela eu coloquei os conteúdos. Coloquei um título H1, que é a formatação de texto, que é esse que vocês estão vendo aqui à direita. A section, que vai conter o conteúdo principal. No caso, eu coloquei a class com o nome textos. E dentro dessa section, eu coloquei dois artigos com a class conteúdos. O primeiro artigo tem uma tag H2, que está escrito parágrafos, block quote e links, que tem um parágrafo, aqui com um texto do Lorem Ipsum. Tem um bloco de citação, que é o block quote, também com o mesmo texto do Lorem Ipsum. Criei uma tag nav, coloquei dentro dela dois links, que é o link 1 e o link 2. E abaixo eu criei um outro título H2, que é o listas, que é esse que vocês estão vendo aqui. E criei uma outra tag de artigo da classe conteúdos com duas listas. Uma lista com marcadores, que é uma lista UL, que tem aqui HTML5, CSS3 e JS. E uma lista ordenada, que é uma lista OL, que está escrito aqui PHP, Java e Python. Com isso a gente fecha o segundo artigo, fecha seções, fecha main, fecha body, fecha HTML. Então é uma estrutura relativamente simples. No CSS eu fiz a formatação para a fonte Arial, Helvética Sans Serif, no nosso seletor global. Coloquei uma cor cinza um pouco escura. Lembrando que os números próximos de 0 vão ficar bem perto da cor preta, né, que é o 000 é cor preta. O 1 é bem perto do preto, é um cinza bem escuro mesmo. O 222 vai ser um cinza também bem escuro. Zerei o margem e o padding, coloquei o nosso box sizing como border box. É importante vocês lembrarem que essas três propriedades devem constar em todos os seus projetos. É importante você fazer esse zerar margem, padding e definir o box sizing como border box. Isso é um padrão, tá certo? O nosso body, eu defini as seguintes formatações para ele. Eu disse que ele vai ter de largura 100 unidades da nossa viewport de largura. Esse VW é uma unidade de responsividade também. Então, ele seria semelhante a gente dizer que a gente vai usar 100% da área visível no sentido horizontal. E na altura eu defini que eu vou usar 100 unidades do nosso viewport do height, que é da nossa altura, que seria equivalente a dizer que a gente vai usar 100% da área visível da nossa altura, da nossa tela. Coloquei margem zero alto para ele poder ficar centralizado. Então essa aqui é uma formatação geral. Eu disse que basicamente a nossa página vai ocupar todo este conteúdo. A main eu disse que ela vai ter largura e altura de 100%. Defini um padding de 1.5 rem, ou seja, basta eu pegar o 16 e multiplicar por 1.5, que aí eu vou ter a medida. Com isso a gente tem uns espaços aqui, que são importantes para que a gente possa posicionar o nosso conteúdo. Lembrando que a main está dentro da body. Na section eu defini um pad de 1 rem. A section, lembre-se que é essa área que contém os nossos dois artigos. Então vejam que ela está com uma cor cinza aqui, ó, porque eu coloquei um background ED, que é um cinza bem clarinho. Eu defini que ela vai ter um pad de 1 rem, ou seja, 16 pixels aqui, ó, acima, à direita, abaixo e à esquerda, para a gente criar uma margem interna. Defini uma propriedade chamada Border Radius, que é o arredondamento de bordas, ou seja, esses cantos aqui eu arredondei em 10 pixels. Como minha fotinha aqui não está aparecendo aqui, mas olha,
gente tem um arredondamento nos cantos. O nosso título H1 eu alinhei ao centro, Text Align Center. Disse que o font size dele vai ser de 3 rands, ou seja, 3 vezes 16 pixels. A cor dele vai ser um cinza, que é o CCC. E eu coloquei uma sombra de texto. Tanto Box Shadow como Text Shadow são sombras, são sombreamentos. Tanto Box Shadow como Text Shadow tem 3 propriedades de posicionamento da sombra e a quarta propriedade é a cor da sombra. Box Shadow é uma sombra na box, que é uma sombra na caixa. Então essa sombra que está aparecendo aqui do lado direito e está aparecendo aqui abaixo, só acontece isso porque no primeiro valor a gente define a posição de deslocamento horizontal da sombra, a quantidade em pixels. Pode ser em pixels, pode ser em pontos, pode ser em rem, você pode trabalhar com medidas relativas. A segunda medida é o deslocamento vertical dessa sombra. A terceira medida é o esfumaçado ou espalhamento dessa sombra. Você pode trabalhar com medidas inteiras, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels no sentido horizontal. Observem como a sombra apareceu aqui, ó, bem mais para o lado direito. Ela quase não aparece aqui embaixo. Eu vou tirar agora aqui essa do lado e vou colocar 10 pixels para baixo. Ela vai aparecer bem aqui embaixo. Está bem sutil porque a gente está trabalhando com cinza, mas se eu colocar uma sombra red, que é vermelha, vai ficar bem mais nítida. Observem que a sombra está aqui embaixo. Como ela está com esfumaçado de apenas 1 pixel, ela está muito suave. Se eu colocar, por exemplo, 10 pixels de esfumaçado, veja como ela vai ficar bem mais sombra mesmo, bem mais sutil, como se fosse uma luz mesmo. Então, se a gente mudar as medidas, ó, primeira medida é a medida de deslocamento horizontal, que é no eixo X, e a segunda medida, deslocamento vertical, que é no eixo Y. Você pode trabalhar essas propriedades. Caso você não queira que a sombra fique nem para a esquerda, nem para baixo, você pode pensar assim, tá, mas se eu quiser que a sombra fique mais para cima, então você pode trabalhar valores negativos. Se você trabalhar, por exemplo, valores negativos, a sombra se desloca para os outros lados. Por exemplo, menos 10 ou menos, na primeira medida, ele desloca para a esquerda. Se você colocar, por exemplo, menos 10 na segunda unidade, ele vai deslocar a sombra para cima. E se você não quiser deslocar a sombra para lugar nenhum, ou seja, que ela fique espalhada em volta de todo o objeto, você coloca 0 e 0 nas duas primeiras unidades de medida. Então você pode colocar esse shadow, que é essa sombra ou sombreamento no seu elemento. Eu vou deixar como estava, que estava bem sutil. 1 pixel de deslocamento horizontal, vertical, 1 pixel de esfumaçado, com a cor cinza clara, ou cinza comum, que é o cinza normal aí. Então a gente tem um sombreamento bem sutil aqui. O Text Shadow é o mesmo esquema, você também coloca um sombreamento, deslocamento horizontal, deslocamento vertical, esfumaçado da sombra e cor da sombra. O Text Shadow você tem geralmente um pouquinho mais de trabalho para poder colocar, porque você tem que pensar na cor de fundo, a cor do texto e a cor que você vai colocar no sombreamento. Como eu estou colocando aqui uma cor, que é um cinza, não parece muito, mas se eu colocar aqui, por exemplo, um vermelho, ele já começa a aparecer. Se eu colocar que ele vai ter, por exemplo, aqui 3 pixels, a gente já consegue ver ele um pouquinho mais esfumaçado. Então, é interessante que você vá testando até chegar na unidade de medida desejada para que você aplique o sombreamento. É importante você entender bastante sobre combinação de cores. Se você entender sobre combinação de cores, você vai conseguir fazer um sombreamento bem melhor. Outra propriedade que eu coloquei nesse meu título H1 foi aumentar o espaçamento entre as letras, que é uma propriedade chamada Letter Spacing. Letter Spacing ou Letter Spacing é o espaçamento entre caracteres. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 5 pixels, vai aumentar mais a distância entre as letras. 2 pixels vai ficar um pouquinho menor do que 5, com certeza. Definir aqui as margens acima e abaixo de 0.25 rem, a esquerda e a direita eu zerei, basicamente. Daí, o meu título H2, fiz a formatação do tamanho da fonte, defini uma cor, defini uma margem superior e inferior, para poder melhorar os espaços. Fiz uma formatação do parágrafo e, lembre-se, quando a gente usa vírgula, a gente está dizendo que a gente vai selecionar os dois elementos ou mais, né? Então, o parágrafo e o bloco de citação, eu alinhei justificado. Coloquei um line 8. Line 8 é a altura da linha. A altura da linha, tá certo? Coloquei uma altura de linha de 1.5 rem. Coloquei uma margem abaixo de 0.25 rem para poder dar um espaço entre
os parágrafos, ou seja, abaixo de cada parágrafo e de cada bloco de citação. E no bloco de citação eu fiz algumas formatações. Eu coloquei um background branco, coloquei um border radius de 8 pixels, coloquei um padding, que é para poder criar essa margem interna aqui de 0.75 rem, coloquei margem left, margem right, para poder criar esses espaços, ou seja, um margem left, que é a esquerda aqui, de 3 rems, uma margem à direita de 1 rem, um margem bottom de 2 rem, para poder ter um espaço desse nosso bloco para o que vem abaixo. Coloquei um font style. Se você quer colocar o seu texto em itálico, você tem uma propriedade chamada font style. Em font style você pode colocar italic ou oblique, aí você consegue colocar esse texto inclinado, que é o famoso itálico, como a gente tem lá no Word e em qualquer outro processador de texto. Coloquei um box shadow, bem sutil mesmo, de 0, 0 e 5 pixels de espalhamento, de CCC, ou seja, eu espalhei em volta de todo o meu elemento, que é o meu bloco de citação. A minha tag nave eu alinhei com o texto ao centro, ou seja, os links estariam aqui, eles estão no centro. E eu fiz a formatação dos links. Coloquei um background azul escuro, coloquei a cor da letra branca, coloquei um arredondamento de bordas, coloquei a letra em negrito. Aqui em Text Decoration, que é a decoração do texto, se vai ser sublinhado ou não, eu coloquei none, que é no one, ou seja, nenhum sublinhado. Então, os links não estão aparecendo sublinhados, só quando eu passo a seta que eles vão aparecer, que é a formatação aqui de baixo. Coloquei padding, coloquei margem para poder fazer eles ficarem parecidos com botões. Na situação lá da pseudoclasse hover, que é quando a gente passa a seta sobre o link, eu mudei a cor de fundo. Observem que eu mudei a tonalidade aqui do azul para um outro azul, não é o dark blue, é um azul aqui, ó, 1A237E. Mudei a cor do nosso texto, coloquei aqui o E8EAF6, que é uma cor parecida com um cinza, mas não é exatamente um cinza. Disse que o meu text decoration vai ser de uma linha, que é o underline, que é o sublinhado. Então, ó, quando eu passo a seta, aparece a linha embaixo. E eu coloquei um box shadow. Eu coloquei esse box shadow só para vocês poderem ver o box shadow sendo aplicado quando a gente usa o efeito hover. Mas a gente já tem a ideia do box shadow aqui nessa caixinha. Então, ó, 0 e 0, ou seja, eu não vou ter deslocamento para nenhum lado específico. Vai ser para cima, para baixo, esquerda e direita, que é em volta de todo elemento. Vou espalhar ele 8 pixels e vou colocar essa cor que é semelhante ao ciano. Então, quando eu passo a seta, eu tenho aqui esse sombreamento como se fosse um efeito de neon. Tá? Algumas pessoas podem achar que é brega, antiquado, mas é só para efeito de exemplo mesmo, tá, pessoal? Cada projeto que você venha fazer, você tem que utilizar as formatações que vão ficar mais adequadas para o projeto. Não quer dizer que porque tem um recurso você é obrigado a usar. Tá? Você vai usar de acordo com sua necessidade de uso, de fato. Eu disse que as nossas listas OL e LI vão ter uma margem abaixo de 0.25 rem, que equivale a 10 pixels. Disse que cada LI, tanto do OL como do L, vão ter uma altura de linha de 1.5 rem e uma margem left, que é uma margem à esquerda, de 1.5 rem. E aqui no List Style, estilo da lista de marcadores, que é o nosso L ali, eu coloquei como square, que é o quadrado. Então, se eu colocasse circle, ele iria ficar uma bolinha. E quando você coloca o List Style, aparece aqui várias opções para vocês. Olha, Circle, Disc, que é aquela bolinha tradicional, Square. Existem vários mesmo. Você pode inclusive colocar imagens, ícones, símbolos. Mas eu vou deixar aqui o Square, que é o quadrado. E foram essas as formatações que eu fiz para o nosso documento da aula 6. Então é importante que você crie o arquivo do CSS, coloque o navegador aqui do lado e vá alterando cada opção e vendo como vai ficando. Tá? É importante você fazer essas alterações e ir vendo o resultado sendo refletido aqui do lado direito. Formatação de textos no CSS é tão trabalhosa e tão diversificada quanto a formatação em um processador de texto, como Word, Writer. Então tem uma grande quantidade de recursos de formatação. Cabe a você ir escolhendo cada um deles e, caso tenha dúvida, basicamente acessa ao site do W3 e busca através dos tutoriais a informação que você não tenha encontrado. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!